Presidente do Haiti, Jovenel Moïse, é assassinado de noite em sua casa, segundo o primeiro-ministro. O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph, informou nesta quarta-feira que o presidente do país, Jovenel Moïse, foi assassinado à noite em sua casa por um grupo de indivíduos não identificados. O presidente haitiano, Jovenel Moïse, foi morto a tiros por agressores não identificados em sua residência privada. Durante a noite, em um ato desumano e bárbaro, a sua esposa foi ferida, disse o primeiro-ministro interino Claude Joseph na quarta-feira. Ele disse que a polícia e o exército estão com a situação de segurança sob controle, mas tiros podem ser ouvidos em toda a capital. Após o ataque que ocorreu em meio a uma onda crescente de violência politicamente ligada no empobrecido país caribenho, com o Haiti politicamente dividido enfrentando uma crescente crise humanitária, a escassez de alimentos, há temores de uma desordem generalizada. A República Dominicana disse que está fechando a fronteira que compartilha com o Haiti na ilha de Hispaniola. O presidente ficou ferido e sucumbiu aos ferimentos, disse Joseph em entrevista à Rádio Caraíbes. O Porto Príncipe vinha sofrendo um aumento na violência à medida que as gangues lutavam entre si e a polícia pelo controle das ruas. O derramamento de sangue causado pelo agravamento da pobreza e da instabilidade política, Moïse enfrentou protestos ferozes depois de assumir a presidência em 2017, com a oposição causando este ano de tentar instalar uma ditadura ao prolongar seu mandato e se tornar mais autoritário, acusações que ele negou. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do Estado e proteger a nação, disse Joseph. Moïse havia governado por decreto por mais de um ano, depois que o país não conseguiu realizar eleições legislativas e queriam promover uma polêmica reforma constitucional. A Embaixada dos Estados Unidos disse em um comunicado que seria fechado na quarta-feira devido à situação de segurança em curso. Os Estados Unidos condenaram em 30 de junho o que descreveram como uma violação sistemática dos direitos humanos, liberdades fundamentais e ataque impresso no Haiti, instando o governo a conter proliferação de gangue e da violência. O presidente da República Dominicana, Luiz Abinader, realizou uma reunião de emergência na manhã de quarta-feira sobre a situação, mas ainda não fez uma declaração com a agência Reuters. Correios do governo decide vender 100% da estatal em um único leilão. Votação deve ser semana que vem. Seguindo a privatização da Eletrobras, o governo quer agilizar o processo de privatizar dos Correios para que não aconteça um desastre no orçamento, segundo o secretário do Ministério da Economia. Em informações confirmadas nesta terça-feira por Diogo Mac, secretário especial de Desestatização, Desenvolvimento e Mercados do Ministério da Economia, foi divulgado o modelo de privatização dos Correios, com o qual se pretende desfazer de 100% do capital da estatal. Após conseguir aprovar a privatização da Eletrobras, o governo quer votar com urgência na Câmara
o projeto de privatização dos Correios antes do recesso parlamentar, sendo a data ideal para a votação entre 12 e 15 de julho, de acordo com a mídia. Por isso, tão importante votar na Câmara antes do recesso, senão o cronograma começa a ficar comprometido. O projeto precisa estar resolvido até agosto. Publicamos o edital em dezembro, para que a licitação ocorra em março, declarou o secretário. Na visão do secretário, mediante os dados apresentados em um estudo do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, os Correios precisam ser privatizados sob pena do desastre no orçamento. Os dados teriam apontado que na empresa não tem tecnologia, tem baixa produtividade, o que o faturamento no ano passado caiu 6% em relação a 2019. Ainda segundo a coordenadora, não há valor previsto para privatização, mas pretensão a vender o controle da empresa de forma integral em um leilão tradicional com abertura de envelopes. O comprador levaria ativos passivos da companhia, com a Sputnik Brasil. Bom dia, tudo bem, galera? Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Bora lá? Lula defende a urna eletrônica. Diz que o impeachment é possível, que Lira não é dono do país. O ex-presidente afirmou que o voto impresso é voltar à época dos dinossauros, o que já há ambiente suficiente no país para a abertura do processo de impeachment de Bolsonaro-Lula. Também declarou que o presidente da Câmara não é dono do país. Após a declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, de que não há justificativa para a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse que o processo é possível sim, se fizer pressão necessária para colocar o impeachment em votação. O processo já poderia ter acontecido porque já teve mais de 120 pedidos de impeachment e não foi colocado nenhum em votação. Agora tem um grande pedido assinado por centenas de entidades num único processo. Vamos ver se o presidente da Câmara coloca em votação. É possível sim, se fizer pressão necessária para colocar o impeachment em votação, afirmou Lula durante a entrevista para a Rádio Salvador FM. O ex-presidente, possivelmente futuro candidato para a presidência da República em 2022, também declarou que Lira não é dono do país. O PT, inclusive, entrou na Suprema Corte pedindo para que obrigasse o cara Lira e pelo menos colocar em votação. Ele não é dono do país, ele não é dono de todo o poder. Ele tem que colocar em votação para que o Congresso possa se manifestar, completou. Na mesma entrevista ao portal UOL, Lula comentou sobre as gravações de áudio que supostamente comprovariam um envolvimento de Bolsonaro no esquema da rachadinha. Caracteriza o ato como um roubo. A cunhada dele está dizendo que ele pegava a maior parte do salário dos seus funcionários, o que é um roubo, uma coação, e um trabalhador que não é obrigado a dar o seu salário a ninguém, não se para levar comida aos seus filhos, disse Lula. Sobre os escândalos de corrupção que rondam as compras de vacinas contra a Covid-19 pelo governo federal, Lula preferiu que não há nada mais deprimente do que saber que quando a pessoa precisa de vacinas, há pessoas querendo lucrar com a compra. As pessoas estão percebendo que a demora da vacina é porque tinha um processo de intromissão indevida de pessoas indevidas para tentar ganhar dinheiro às custas das vacinas. Não pode ter algo mais triste e deprimente com o país precisando de vacinas. Ficamos sabendo que as pessoas estavam tentando ganhar dinheiro com a vacina, afirmou. O voto impresso é a época dos dinossauros. Mediante o constante movimento tanto do governo como de parte da população brasileira para voltar do voto impresso, Lula diz que esse retorno é o mesmo que voltar para a época dos dinossauros.
O voto impresso é voltar para a época dos dinossauros. Vamos ser francos. Se fosse possível roubar como voto eletrônico, eu teria sido presidente da República nesse país. Teria ganhado 2 eleições. Dilma Rousseff teria ganhado 2 eleições. Eu acho que não, declarou o ex-presidente citado pela mídia. Lula contou que no começo era contra o voto eletrônico, mas depois que observou a eficácia transparente do processo eletivo através da urna eletrônica, não é preciso mexer no que está dando certo. Não precisamos mexer no que funciona até hoje. Não tem a única prova de roubo em voto eletrônico. A hora que tiver gente mudar o voto, agora tenta mudar o pretexto de criar confusões, como que é atual presidente, disse Lula com a agência Sputnik Brasil. Para blindar Bolsonaro, assessores já admite o esquema dentro do Ministério da Saúde, diz mídia. No começo das denúncias, Bolsonaro tentou desqualificar as acusações de irregularidade na compra de vacina. Entretanto, o presidente muda o discurso e assessores reconhecem o esquema do grupo dentro do ministério para blindar o presidente. Segundo o blog do comentarista Valdo Cruz, no G1, em meio aos avanços das investigações sobre irregularidade na compra de vacina contra a Covid-19, assessores do presidente Jair Bolsonaro mudaram o discurso. Já admite que os grupos teriam montado um esquema para se beneficiar financeiramente dentro do Ministério da Saúde. É uma evidência dessas nações do governo em torno dos esquemas seria a exoneração do diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O Planalto teria decidido agir preventivamente, mesmo sem provas de envolvimento do ex-diretor, baseado justamente nas informações anteriores de que grupos estariam atuando de forma irregular, segundo um auxiliar presidencial ouvido pelo blog. No começo, o governo tentou desqualificar as acusações, inclusive o presidente. Entretanto, Bolsonaro mudou o discurso e tem repetido que não tem condições de saber de tudo o que acontece no ministério, conforme noticiado no dia 26 de junho. A alteração no discurso já seria uma parte de uma estratégia para blindar o presidente da República em relação aos escândalos no ministério, segundo a mídia. A CPI da Covid, que esclarece se o chefe do executivo sabia ou não dos esquemas no Ministério da Saúde. O governo nega que o presidente soubesse, mas as comissões acreditam que Bolsonaro tinha conhecimento, levando em conta o depoimento do deputado Luiz Miranda do DEM do DF, que disse ter alertado pessoalmente com a agência Sputnik Brasil. Morte de brasileiro gera protesto contra homofobia na Espanha. Uma amiga de Samuel, que estava com ele na madrugada de sábado 3, disse à imprensa espanhola que um rapaz passou a agredir o auxiliar de enfermagem após pensar que estava sendo filmado. Milhares de pessoas saíram na última segunda-feira 5 às ruas em várias cidades da Espanha para protestar contra o assassinato do auxiliar de enfermagem Samuel Luiz Muniz, de 24 anos. Nascido no Brasil, Samuel foi agredido por um grupo de homens na porta de uma boate da cidade de La Coruña, na Galícia. Levando ao hospital, o jovem não resistiu aos ferimentos e o crime ocorreu no último fim de semana. Está sendo investigado como motivado por homofobia. As manifestações se espalharam por várias cidades espanholas. Em questão de horas, internautas de outras nacionalidades passaram a compartilhar a hashtag criada para pedir justiça, e até mesmo o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez se pronunciou sobre o assassinato.
Em sua conta pessoal no Twitter, Sanches escreveu que confia no esclarecimento dos fatos e na identificação dos agressores pela investigação policial. Não daremos nenhum passo atrás em relação aos direitos e às liberdades. Espanha não vai tolerar todo o meu apoio à família de Muniz. Seres queridos, diz mensagem do primeiro-ministro. O representante do governo da Galícia, que é uma comunidade autônoma espanhola, José Minones, também usou as redes sociais para condenar a violência e prometer justiça à família da vítima. Nossa sociedade não pode permitir a violência que neste fim de semana tirou a vida de Samuel em La Coruña. Condenou o rachaço. Esta agressão é mortal, escreveu Minones. Antes de pedir calma à população, a polícia está trabalhando para esclarecer os fatos e levar os autores à justiça neste momento de dor e raiva, pela prudência e a responsabilidade. Na manhã desta terça-feira 6, em entrevista ao programa Vozes da Coruña, da Rádio Voz, Minones informou que, além de recolher imagens de câmera de segurança instalada perto do local do crime, os investigadores já ouviram depoimento de ao menos 15 pessoas. Minones não especificou, porém, se entre os depoentes apenas testemunhas do assassinato ou também algum suspeito de ter agredido Samuel. Segundo o representante do governo da Galícia, há várias linhas de investigação em aberto, incluindo a de homofobia. Uma amiga de Samuel que estava com ele na madrugada de sábado 3 disse à imprensa espanhola que um rapaz passou a agredir o auxiliar de enfermagem após pensar que este estava filmado. O jovem, que os jornalistas espanhóis estão identificados apenas como Lina, contou que ela e Samuel tinham saído da boate e faziam uma videochamada por celular como uma terceira pessoa, quando o agressor, acompanhado por uma moça, passou a gritar para que Samuel parasse de filmá-lo. De acordo com o site A Opinião de Coruña, Lina relatou que ela, Samuel, disse ao rapaz que estava conversando com uma amiga, mas este não acreditou e começou a ofender o auxiliar de enfermagem com termos de cunho homofóbico. Os dois discutiram e então o rapaz começou a agredir Samuel, que caiu no chão. Um terceiro homem apartou a briga e a situação se acalmou, a ponto de Lina ter se afastado de Samuel para recolher o celular e outros pertences do jovem que se espalharam durante a confusão. Ainda conforme o relato compartilhado pelo site La Opinião, foi quando voltava para perto do amigo que Lina viu outras pessoas investindo contra Samuel. De acordo com ela, ao menos 7 jovens, entre os quais o primeiro agressor, bateram muito em Samuel, ignorando seus gritos e os alertas de que iriam matá-lo. O grupo se dispersou antes da chegada dos primeiros policiais, deixando Samuel inconsciente. Nascido no Brasil, Samuel vivia na Espanha desde os primeiros anos de vida. Ele trabalhava em uma entidade que cuida de idosos e crianças de até 3 anos de idade. A Real Instituição Beneficente Padre Rubinos. Ontem, pessoas atendidas, funcionários e voluntários se reuniram no pátio da entidade e fizeram um minuto de silêncio em homenagem a Samuel com a agência ANSA.